Capítulo 3. O custo da fé. Um colega do Orkut abriu um tópico com o título Alfredo Bernanke se ataca a fé no YouTube, referindo-se aos meus vídeos ateístas. Uma frase mal colocada, não sei se proposital ou não, mas certamente distorcida da realidade. Porque fé é uma coisa que não se pode atacar. Não há objetivo nisso. Assim como desejo, ardor, emoção, precaução, cuidado. Não se pode atacar um substantivo abstrato, algo indefinido quanto à forma de ser, e sim o complemento nominal que viria a seguir: fé no amor, desejo de viver, ardor da paixão, emoção da volta, precaução no falar, cuidado ao agir, etc. Eu expliquei isso ao Gilberto, dono da comunidade Gosto de um Papo Cabeça no Orkut, mas ele, acho que não entende muito de português ou deixou assim mesmo porque quis apenas molestar. Ele deveria ter escrito: ataca a fé em Deus, ou a fé dos religiosos, etc. Bom, você já entendeu que fé não diz muita coisa, mas fé em quê? É o que importa. Eu tenho fé em mim mesmo. Como vou atacar a minha fé? Mas eu não tenho fé na mentira, nem fé na fantasia, nem fé em nenhum Deus, nem fé em nenhum Espírito Santo, nem fé em nenhum padre ou papa ou pastor. Tenho fé em nada disso. Eu tenho fé no meu esforço, fé na minha força de vontade, fé na minha honestidade, fé na minha saúde, fé na amizade que eu dedico ao meu próximo, etc. Fé é sinônimo de acreditar, confiar, crer, firmeza, etc. E eu acredito em muita coisa. E ter fé pode ser em muitas coisas. Aí vem o X da questão. A fé religiosa destrói a fé em muitas outras coisas. Coisas muito melhores e mais positivas. A fé num Deus rouba a fé em você mesmo. A fé em Jesus mata a fé nas suas realizações, dando o crédito das suas conquistas a um ser inexistente. A fé em coisas místicas tira a sua força de vontade, tira a sua certeza de vitória, a convicção nas suas realizações, o valor da sua honestidade, tira o seu orgulho, a sua vaidade, a sua confiança, a sua emoção, porque tudo, teoricamente, foi conseguido por outro ser que não você diretamente, não você individualmente, não você exatamente, não você exclusivamente. A glória da vitória jamais será sua, nem a medalha da conquista. E pelo contrário, você vai ficar devendo para sempre. Devendo a um ser imaginário. Já imaginou isso? Esse é o preço que você paga por não ter fé em você mesmo. Fica dependente de seres imaginários e nunca poderá comemorar uma vitória, mas apenas agradecer a quem você acha que te ajudou. Esse é o maior preço que você paga. É o maior prejuízo. Você nunca poderá ser orgulhoso, como eu, de ter conseguido as coisas com o seu próprio esforço, usando a sua própria inteligência, o seu próprio raciocínio. Orgulhoso da sua capacidade. Compreendeu? E o que você pagou em dinheiro para conseguir essas coisas? Mixaria. Mixaria que faz os líderes religiosos milionários. Mas você não vai morrer por isso. Você pode morrer se parar de tomar o seu remédio, pela sua fé na cura divina, conforme te enganaram. Minha mãe passou por isso, quase morreu. Você pode morrer se ficar desnutrido e pegar uma doença, porque parou de comer para dar o seu dinheiro para Jesus. Pode morrer de frio se parar de pagar o seu aluguel e depois ser despejado sem ter onde morar. Aconteceu com a minha ex-mulher. Tudo isso eu vi acontecer com pessoas que eu sei os nomes e sobrenomes. Não estou inventando. São ou eram meus amigos, lamentavelmente equivocados, com o cérebro lavado pelas falsas crenças. Conheço um que levou um tiro no peito e morreu, porque achou que Jesus o protegeria diante de um drogado. Foi o meu próprio filho. Ele tinha fé. Fé em porcaria. Seria melhor que tivesse fé na cachaça. Pelo menos estaria vivo. E o irmão dele deu mais sorte. Encarou um assaltante com sua fé em Jesus. Deu certo dessa vez, mas poderia não ter dado. Na maioria das vezes, não dá. E eu poderia ter perdido mais um. Aí, vão dizer que Deus permitiu. Número por cento dólar igual palavrão. É isso aí. A sua vida vale quantas vezes mais que o seu engano, que o seu equívoco. Cuidado. Eu sou obrigado a advertir os meus irmãos, porque essas coisas acontecem. Muita gente perde a vida pela fé que tinha em coisas erradas. A menina estava sendo batizada num rio. A correnteza elevou ela e o pastor fanfarrão que estava dando uma de gostosão colocando as pessoas em risco. Que Jesus salva nada. Esse não está mais aqui para explicar. Outro foi fazer oração lá no alto da colina.
para ficar mais perto de Deus. Levou um raio na cabeça e morreu torrado. Eu conheço pessoas que deram ofertas pesadas para a igreja. Que era o seu último dinheiro, o seu único dinheiro. Depois ralaram desgraçadamente na vida e conseguiram vencer. Sei o nome e o sobrenome de um deles. Foi obra de Jesus, dizem. Conheço outros que gastaram muito dinheiro em centros espíritas. Fizeram muitos despachos e trabalhos. Gastaram muito tempo na vida. Depois, trabalharam desesperadamente e deu certo. Sei o nome e o sobrenome de um deles. Mas foi obra do Pai de Santo. Pensam. Sei de outro. Foi colega meu de profissão, que viveu fazendo despachos para trazer a mulher de volta. Esses pais de santos safados. Resultado. Ficou maluco e sozinho. Hoje anda por aí barbado. Quase mendigo. Salvo pela pensão do INSS que a irmã conseguiu para ele. Ele teria muitas outras formas de agir. Se pensasse, se procurasse resolver por ele mesmo o assunto. E conheço outros que investiram o pouco que tinham nos seus negócios. Usaram a cabeça, a inteligência, a força de vontade. Trabalharam com seriedade e competência. Venceram e foram longe, muito longe. Conheço uma, bem de perto. Conheço outro bem de perto, que dormia no chão da fábrica onde trabalhava e hoje é um empresário e fazendeiro. Garanto que ele não era religioso. Foi obra de quem? Dele mesmo. E conheço um caminhão deles, um trem delas, melhor dizendo, que fizeram de tudo isso, as mesmas coisas, e não deu certo. Só conheço esses pelas estatísticas do Sebrae, que diz, cada 10 empresas novas que abrem, 9 fecham no primeiro ano. Não devem ser empresas de ateus. Não tem tanto ateu assim, abrindo empresas por aí. Se não são de ateus, são de quem? Então, fechou por obra de quem? Do capeta. RSRS. Só pode, porque eles falam muito de demônios também. Então, tem 9 capetas para cada um deus ou santos protetores por aí. Ponto. Deus permitiu. Havia me esquecido disso. E você? Está de qual lado? Dos ateus ou dos encapetados? RSRSRS. Claro que eu não gosto dos mercenários que exploram a fé dos outros. Acho que ninguém gosta. Já há quase uma unanimidade por aí sobre isso, mesmo entre os religiosos. Nem mesmo os religiosos mais lúcidos aceitam isso numa boa. Esses caras têm boa lábia e formam uma organização mafiosa, especializada em enganar os outros. Mas curioso é que ninguém deixa de dar, mesmo sabendo disso, mesmo concordando que estão sendo explorados. Chega na hora, o medo do Deus cruel bate o cara, vai lá e faço a ofertinha. Deixa eu fazer as contas. 2 bilhões de cristãos x R$1 de oferta cada um são 2 bilhões de reais. Deixa eu escrever isso. 2 bilhões reais. 00 por mês, por semana, por oferta. Se cada um der uma cota mais aproximada da realidade, 1/10 do seu salário, R$1.000, 00, os mais baixos salários, que são R$100, 00x 2 bilhões, são 200 bilhões, 200 bilhões reais, 00. Tá explicado porque Deus gosta tanto de dinheiro. São 200 mil prêmios da loteria todo mês. Todo mês. Todo mês. Eu devia ter entrado nessa. Minha mãe sempre me falou, meu filho, você vai acabar sendo um pastor. Porque Paulo, blá, blá, blá. Então, foi por pouco. Nem o tráfico de drogas ganha tanto dinheiro e tem tanto sossego para explorar os incautos assim. Porque eles ainda têm que entregar o material, com sacrifício, possibilidade de serem presos, etc. Religião só promete, e não dá nada. Só promete para depois da morte. Assim é mole, meu irmão. Tá cheio de mané por aí. Que negócio, que negócio. Ponto. Porque eu não inventei um assim. Parecido? Deixa eu ver. Vou vender carros, para entregar depois da morte. Será que dá certo? Bom. Para ajudar eu posso meter medo nos futuros compradores. Quem não comprar vou mandar incinerar lá no sol. Não. Sol. Não. Porque sol existe. Vou chamar o monstro tenebroso de 10 cabeças. Agora está melhor. Frase corrente por aí. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja, precisam de muita fé para acreditar. Por isso a fé é tão importante no meio religioso. Sem fé não existiria religião. Desculpe, mas é que, quando eu fico revoltado, solto o verbo. Eu não diria fé, diria imbecilidade. E eu posso dizer isso. Eu tenho o direito de dizer isso.
Porque também já fui um imbecil que acreditava nessas coisas. GGRRRRR. Ponto, que raiva me dá. Mas vamos substituir a palavra fé por não. Imbecilidade não. Vamos dizer crendice. E ver como é que fica. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita crendice para acreditar. Por isso a crendice é tão importante no meio religioso. Sem crendice não existiria religião. Ficou interessante. Agora vamos substituir por mentira, e ver como ficará. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita mentira para acreditar. Por isso a mentira é tão importante no meio religioso. Sem mentira não existiria religião. Ficou curioso? Agora vamos substituir por burrice. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita burrice para acreditar. Por isso a burrice é tão importante no meio religioso. Sem burrice não existiria religião. Vamos substituir por invencionice. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita invencionice para acreditar. Por isso a invencionice é tão importante no meio religioso. Sem invencionice não existiria religião. E se a gente trocar por vigarice? Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita vigarice para acreditar. Por isso a vigarice é tão importante no meio religioso. Sem vigarice não existiria religião. Não ficou legal. Vamos tentar safadeza. Certas coisas, ou todas as coisas da igreja precisam de muita safadeza para acreditar. Por isso a safadeza é tão importante no meio religioso. Sem safadeza não existiria religião. Poxa, já vi que qualquer palavra que represente coisa que não presta pode ser inserido nessa frase que não faz a menor diferença. Você achou melhor? Qual? É claro que com fé. Você não precisa de muita coisa para ser crédulo. Nada de querer ver nem ouvir coisa alguma. A não ser que você não tenha fé para isso. Por exemplo, quando eu questiono que ninguém tem provas da existência desses personagens, eles escapam dizendo que Deus é espírito, e espíritos não se veem, a não ser que você tenha muita fé. Assim eles escapam de banda, sem precisar de uma resposta mais elaborada. Bom, espíritos não existem. Foi a conclusão que cheguei depois de muitos estudos. Tenho vídeo mostrando e provando isso. Vê lá no YouTube. Mas diga uma coisa. Então, como é que eles sabem que é um espírito, se não se vê nem se ouve? Ah, eles sentem. Eu não sinto. Ah, é que nem os átomos. Não se vê, mas existem. Essa eu já derrubei quando citei a bomba de Hiroshima. A eletricidade eu derrubei dando um choque neles. Aí eles falam de experimentar a presença de Deus. Você vê? Adoram o abstracionismo. Alguma coisa difícil de contestar. Eu entendo que os religiosos estão cada vez mais imprensados na própria mentira. Estão acabando os subterfúgios, desculpas esfarrapadas. Antigamente os deuses eram antropomórficos, isto é, tinham formas humanas. E a Bíblia havia sido escrita por Deus. Com os séculos passando, isso tudo também passou, menos a fé, porque é totalmente abstrata, contrário de concreto, sem existência real, algo indescritível. Assim, Deus ficou abstrato também. Já é amorfo, incolor, insípido, inodor, em nada. Ou seja, nada, salvo na criação das mentes fantasiosas dos crédulos, que insistem em crer em alguma coisa, seja qual for. Agora é também abstrato. Abstrato, substantivo. Refere-se a coisas inanimadas. Designa ideias ou conceitos, cuja existência está vinculada a alguém ou a alguma outra coisa. Sinônimos: utopia, devaneio, alheio, abstraído, aliado, aluado. De vez em quando, eu pergunto como é o Deus em quem você tem fé. A quantidade de respostas absurdas surpreendem até os mais irracionais. Professor da Universidade de Princeton respondeu: creio que existe um Deus e que ele dá estrutura ao universo em todos os níveis, desde as partículas elementares até os seres vivos e os superaglomerados de galáxias. Não estou dizendo, completamente subjetivo. É tudo e é nada ao mesmo tempo. Outro da Universidade de Yale disse que estava convencido de que as leis da natureza foram criadas por Deus, acrescentando: Deus criou o universo do nada, num ato que trouxe também à existência o tempo. Só falam abobrinhas. Essas pessoas que vivem da fé, vivem também no mundo da lua, em completo obscurantismo racional, ou seja, divagando na fantasia daquilo que pretendem definir. Falam besteira, respondem inutilidades e acham que disseram alguma coisa importante. Veja essas,
Deus e tudo o que está ao nosso redor, largo, raso, profundo, claro, escuro, está dentro de cada ser vivo, de tudo e de nada palpável. Deus é o uno, é o tudo e o nada, o bom e o mal, o feminino e o masculino. Quer dizer, o que essas pessoas têm na cabeça, em que a mente deles difere de um interno de hospício. Abrem o verbo e dizem nada. Nenhum conteúdo analisável. É um espírito puríssimo, perfeitíssimo, onipresente e absoluto. Considerando que espíritos não existem, ele disse o quê? Nada. Apenas superlativos. Achando que vai impressionar alguém. Isso chama-se fé. Acreditar que o nada é tudo. Essa aqui não resiste a uma análise simples do seu achismo. Verifique. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aquele revestido de glória e poder, que está sentado no trono, que tem o domínio de tudo, detentor de toda a sabedoria, controlador do universo e de tudo que há nele, consolador, protetor do mal, vencedor invicto, o dono do universo, o grande juiz, fogo consumidor, justo em todas as suas decisões, destruidor do mal e de seus adeptos, o alfa e o ômega, princípio e fim. Inteligência suprema. Nunca vi um ato divino, muito menos demonstrando inteligência. Catástrofes na terra aos montes, seres matando e comendo outros seres para sobreviver. A criação cheia de doenças e defeitos, que se matam por ódio e inveja. Galáxias chocando-se umas contra as outras. Onde está a inteligência aí? Causa primária de todas as coisas. Quem disse? Nem os melhores cientistas não respondem essa. Só a fé pode mover essas montanhas de tolices. Aquele revestido de glória e poder. Se jamais alguém o viu, como saber de que está revestido, que está sentado no trono? Que trono? Qual trono? Cadê o trono, que tem o domínio de tudo? Tem certeza? Domina os furacões, as doenças, as índoles humanas, as tsunamis, detentor de toda a sabedoria. Que sabedoria? A que dizem dentro das igrejas. Será que ele sabe quanto um pastor rouba dele? Ele sabe consertar uma perna amputada, controlador do universo e de tudo que há nele. Certo. As galáxias se chocam porque Deus permitiu. Cometas e meteoros chocam-se com a Terra, matando pessoas por distração dele. Consolador, protetor do mal, consolador das viúvas, e o diabo não anda solto por aí aprontando, protege do que, chega, é tudo a mesma coisa. A fé dessa gente é pura fantasia, palavras poéticas, abstratas, sem sentido nem objetivo. Eu me tornei ateu em boa hora, já não aguentava mais essa ladainha sem sentido. Agora tem esse detalhe escabroso, porque conhecer, acreditar, encontrar-se com ele, deixar que ele aconteça em você são experiências pessoais e você pode responder a todas as suas perguntas olhando-se no espelho da alma. Porque você precisa experimentar a presença de Deus. Você precisa sentir Deus trabalhar na tua vida. Sabe que isso pode acontecer? Agora mesmo é só você querer. Deus é real. Acredite o que eles acham. Que eu vou me autoconvencer que o mito que eu conheço vai tornar-se verdadeiro. Assim, num passe de mágica, é só querer. E se eu não quiser, devo fazer uma auto-hipnose em mim mesmo, para que eu passe a acreditar nessas insanidades. Ou ir a um psiquiatra, só porque eu não quero acreditar. Eles fizeram a própria cabeça, se iludiram na fé e acham que obtiveram alguma vantagem. Não vejo qual. E querem que eu faça o mesmo caminho. Engane a mim mesmo, que existe uma coisa que não existe. É só querer. Ponto. RS. Insanidade. Pergunto-me muitas vezes quem, senão um ser extraordinariamente inteligente, poderia ter criado a vida que se manifesta diferentemente numa infinidade de seres, animais e vegetais, que povoam o insignificante planeta em que vivemos. Esse é um conceito muito comum entre os religiosos. Vamos analisar isso. Criar a vida é realmente um problema. Como a vida se manifesta nos seres maiores é uma incógnita. Tenho certeza de que é apenas um problema de falta de conhecimento. Os cientistas já descobriram milhões de coisas que antes eram absolutos mistérios. E estamos próximos de resolver essa questão também. Entretanto, não será inventando outro ser que criou o nosso ser, que vai resolver isso. Porque você vai ter que definir esse ser também e como ele surgiu. Diz o autor acima. Um ser extraordinariamente inteligente. Que ser? Quem deu vida a esse ser? Quem criou esse ser? Não é isso uma redundância? Um mistério explicando outro mistério. Uma incógnita explicando outra incógnita. Ora,
Os cientistas já demonstraram a evolução ocorrida em bilhões de anos, a partir de bactérias, amebas, proteínas, mas não vai ser fácil para eles, em poucos anos, fazerem a mesma coisa que levou bilhões de anos para acontecer ou se realizar. Daí não quer dizer que isso não seja racional. Alguma coisa aconteceu, que determinada galáxia há 1 milhão de anos-luz daqui explodiu. E por que os cientistas não nos dão a resposta do porquê isso aconteceu? Claro, porque hoje isso é impossível. Então, formulam-se apenas teorias. E teorias não são verdades absolutas. Mas já está bem assim. Não vamos inventar um ser que explodiu essa galáxia, sem saber como esse ser surgiu também. É querer justificar uma mentira com outra mentira. Daí, essa história de um Deus, um ser criador que fez tudo isso, não passa de um recurso da imaginação, sem nenhuma probabilidade de ser real. Além do mais, por que não há habitantes em Marte ou Vênus? Qual a diferença? Porque na Terra Deus criou e em Marte Deus não criou. É assim? Não. Acontece que a Terra teve os elementos que possibilitaram o desenvolvimento da vida e em Marte isso não aconteceu. Porque é diferente. As circunstâncias foram outras. O acaso fez Marte diferente da Terra. Por consequência disso, a vida evoluiu na Terra e não em Marte. No universo há bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Cada estrela tem a possibilidade de conter planetas em sua órbita. É possível que, nesse momento, haja muitos mundos habitados, por seres evoluídos como nós, ou até mais evoluídos do que nós, e eles no isolamento deles, estejam pensando a mesma coisa que nós. Estamos sozinhos no universo. Um grupo de sardinhas lá no Mar Negro, se raciocinassem, poderia estar achando-se sozinhos no mar. E de fato estão, porque elas nunca sairão dali para o Atlântico. Isso não quer dizer que não haja mais sardinhas no mundo. É simples contrariar essa premissa de que um ser criou tudo. Primeiro, que esse ser teria que existir. Segundo, que não seria admissível catástrofes na sua criação. E é o que mais tem por aí. Ou ele seria muito incompetente. Terceiro, ele não poderia ser pequeno para criar algo tão grande. Quarto, se fosse grande não poderia estar invisível, escondido. Quinto, um batalhão de incógnitas e perguntas teria que ser respondidas para viabilizar essa ideia. Não é bem mais simples e lógico admitir o acaso? A Terra existe do jeito que é, por acaso. E por a Terra ser como é, houve o casual desenvolvimento da vida biológica. No início, a Terra não era sem forma nem vazia. A Terra era esférica e composta de magma fervente. Como não havia condições propícias, não havia vida biológica nela. No futuro, a Terra se tornará gelada ou quente demais, e as possibilidades de vida cessarão. A Terra ficará como Vênus ou Marte, deserta e vazia, mas ainda assim, esférica. Eu sei que é difícil para um cidadão de mente lavada admitir isso. Mas eu estou sendo bem racional. Não estou inventando. Não estou fantasiando. Acredite quem quiser. Quem não quiser que explique como é esse ser criador do universo. Mas tente mesmo. Essa é de Diderot, filósofo e escritor francês. A seguinte frase: a asa de uma borboleta e o olho de um mosquito são suficientes para confundir todos os que negam a existência de Deus. Esses caras querem aparecer. Na época de Diderot, o microscópio não ampliava mais do que isso. Hoje pega-se o olho de um mosquito ampliado e você coloca-o num microscópio eletrônico e vê 1000 vezes mais do que ele viu. Vê as células, as bactérias, as proteínas, o DNA do mosquito. Nem por isso ninguém está vendo nenhum Deus ali. Vê a incrível natureza das coisas. Vê coisas reais e palpáveis. Coisas que se desmancham, que oxidam, que derretem, queimam, transformam-se em outros elementos, transformam-se em gás e evaporam. Hoje não se confunde mais nada. Hoje você vê ali a capacidade do homem em poder observar e entender tudo isso. Agora, a fantasia corre solta, como uma borboleta no ar. Você pode criar o que quiser na imaginação, quantos deuses quiser, quantos seres quiser, mas isso não muda a nossa realidade.